No meio da pressa, um respiro. No meio da rotina, uma pergunta. No meio do dia, uma reflexão. Pensa comigo, com Ricardo Sedassari. A sua pausa diária para respirar, ouvir, pensar e refletir. Primeiro tema. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pensa Comigo. Hoje, o nosso pensamento se volta para a escuta de verdade. Toda conversa em que a pessoa fala, mas ninguém escuta. Enquanto o outro fala, a gente já prepara a resposta, já pensa no que vai dizer, já procura um argumento, já quer corrigir, comparar, completar ou vencer a conversa. E quando percebe, não houve encontro, houve apenas troca de frases. A filósofa francesa Simone Weil, que viveu no século XX, ela escreveu muito sobre a atenção, sofrimento humano, trabalho e espiritualidade. Uma das ideias fortes do seu pensamento é que prestar atenção de verdade a alguém é uma forma muito profunda de respeito. E convenhamos, isso é raro, porque escutar exige mais do que ficar em silêncio. Escutar exige presença. Às vezes, a pessoa não precisa de uma solução imediata daquilo que ela está falando. Ela só precisa ser levada a sério. Precisa sentir que as suas palavras não estão caindo no vazio. Isso é ruim. É que a gente vive numa época em que todo mundo quer falar, todo mundo quer opinar, responder, publicar, reagir muito rápido. Mas talvez uma das maiores delicadezas humanas seja simplesmente escutar alguém sem pressa de ocupar o centro da atenção. Escutar não é concordar com tudo, a gente tem que tomar cuidado também. Não é se apagar, não é aceitar qualquer coisa. Escutar, gente, é dar ao outro a chance de existir diante de nós por alguns instantes. E talvez hoje a reflexão seja essa. Quantas pessoas perto de você estão falando, mas não estão sendo realmente ouvidas por você? Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima reflexão. Segundo tema. Bom dia! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Pensa Comigo. A nossa reflexão, ela vai falar hoje sobre o excesso que esvazia. Olha que paradoxal, né? A gente vive cercado de muitas possibilidades, agora mais ainda com a internet. Mais produtos, muita tela, mais oferta, um excesso de notificações, mais desejos, e isso implica mais coisas para comprar, para guardar, para trocar, para mostrar para os outros. Mas uma pergunta fica no ar. Por que tanta coisa às vezes deixa a gente tão vazio? Tem um pensador de nome Erich Fromm, ele é um alemão, ele viveu recentemente, agora no século XX, ele foi psicanalista, um filósofo social muito importante que escrevia sobre liberdade, amor, consumo e sociedade. Em uma das suas obras mais conhecidas, ele refletia sobre a diferença entre o ter e o ser. Para Fromm, uma vida centrada apenas no ter pode afastar a gente daquilo que ela realmente é. E isso conversa muito com o nosso tempo. Porque não é errado querer conforto, melhorar de vida, comprar algo que facilite o nosso dia. O grande problema começa quando a gente passa
a medir o nosso próprio valor por aquilo que possui ou por aquilo que consegue exibir. Hoje a rede social estimula muito isso. Tem gente por aí com muita coisa por fora e pouca paz por dentro. Você percebe a palavra paz aqui? Tem gente que acumula objetos, mas perdeu a simplicidade. Tem gente comprando novidades, mas fica adiando os encontros, o descanso, o afeto e a presença. Talvez a pergunta não seja apenas: o que é que eu ainda quero ter? Talvez seja: o que eu venho deixando de ser enquanto eu tento ter cada vez mais? Porque nem todo vazio se preenche com aquisição, nem todo vazio se preenche com aquilo que se compra. Alguns vazios pedem sentido. Eu sou Ricardo Cedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a nossa próxima reflexão. Terceiro tema. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Pensa Comigo. Hoje, a nossa pausa é para pensar sobre a mudança que assusta. Porque mudar incomoda. Mesmo quando a mudança é necessária, ela mexe com a nossa segurança, a nossa zona de conforto. A gente se apega ao conhecido, ao jeito antigo, à rotina de sempre. Até situações que já não fazem bem, mas que parecem menos assustadoras do que o novo. A gente paralisa. O filósofo grego Heráclito, que viveu bem antes de Sócrates, por volta do século VI a.C., ficou conhecido por pensar a vida como um movimento. Para ele, tudo está em fluxo, tudo muda, tudo passa por uma transformação. Uma ideia associada a Heráclito diz que ninguém entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio muda e a pessoa também muda. Olha como isso é forte, porque muitas vezes a gente quer que a vida mude, mas sem que nada saia do lugar. Quer resultado novo com atitude antiga. Quer recomeço sem despedida. Até quer crescer, mas não quer ter o desconforto do novo. Só que, gente, amadurecer também é aceitar que algumas versões nossas, elas precisam ficar pelo caminho. Ela precisa dar lugar. Tem hábitos que já não servem mais. Tem medos que já ocuparam espaço demais e nos mostraram que eles não fazem mais sentido. Tem certezas que ficaram pequenas e tem caminhos que precisam ser revistos, andar de novo com outros calçados. Mudar não significa negar quem você foi, não. Significa reconhecer que a vida continua chamando você para crescer, para evoluir. E talvez a pergunta que hoje eu deixaria para você, ela é muito simples. O que é que ainda segura você por medo de se tornar alguém diferente? Eu sou Ricardo Cedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima reflexão. Quarto tema. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pensa Comigo de hoje. A nossa reflexão, ela tenta nos levar a olhar para o peso de querer controlar tudo. Tem gente que sofre duas vezes, e eu já fui assim. Sofre pelo que aconteceu, sofre pelo que imagina que pode acontecer, tenta prever cada detalhe,
evitar cada erro, controlar qualquer reação, qualquer opinião, qualquer resultado. Só que a vida não cabe inteira na nossa mão. A gente não controla tudo, nem mesmo aquilo que depende da gente. O filósofo Epiteto, que ele viveu lá por volta dos séculos I e II, ele nasceu escravizado e depois se tornou um dos grandes nomes do estoicismo. Uma das ideias centrais do seu pensamento é separar o que depende de nós daquilo que não depende. Parece simples, mas muda muita coisa. Depende de nós agir com responsabilidade, depende de nós escolher melhor as palavras, depende de nós estudar, trabalhar, cuidar, tentar, corrigir. Mas não depende totalmente de nós a reação dos outros, o reconhecimento, o julgamento alheio, o tempo das coisas ou tudo aquilo que é resultado da vida. Quando a gente tenta controlar o incontrolável, a mente não descansa. É como carregar uma mala cheia de pedras que nem são nossas. E talvez hoje valha perguntar o seguinte: isso que está tirando a minha paz depende de mim mesmo? Se depende, faça a tua parte com coragem. Se não depende, talvez seja a hora de soltar um pouco. Não é por desistência, mas é por lucidez. Porque a paz também nasce quando a gente para de brigar com aquilo que não está sob o nosso comando. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima reflexão. Quinto tema. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pensa Comigo. Hoje, o nosso olhar se volta para a gentileza que não faz barulho. Sabe por quê, gente? Nem toda grandeza aparece. Às vezes, ela está num gesto muito pequeno, num cumprimento feito com atenção, numa paciência a mais, num cuidado que ninguém aplaude ou numa palavra que a gente evita falar para não ferir. E é naquele silêncio que escolhe por não humilhar. E a vida comum está cheia dessas pequenas escolhas. O escritor e filósofo Albert Camus, nascido na Argélia e muito ligado à cultura francesa do século XX, ele escreveu sobre o absurdo da vida, a liberdade, a dignidade humana e a necessidade de continuar buscando sentido mesmo em um mundo muito difícil. Camus não vendia respostas fáceis, mas a sua obra valoriza muito a atitude humana diante da vida, especialmente quando a gente escolhe não aumentar o sofrimento do mundo. E isso nos toca, como eu digo, nos cutuca, porque todos os dias a gente tem pequenas oportunidades de melhorar ou piorar o ambiente por onde a gente passa. No trânsito, na fila, em casa, no trabalho, na internet, na forma como responde alguém, porque gentileza não é fraqueza, não é ingenuidade, não é fingir que está tudo bem. Gentileza é força combinada com cuidado, é firmeza, mas sem brutalidade, é presença sem agressão. E num mundo em que tanta gente quer vencer no grito, talvez tratar alguém com respeito já seja um gesto de resistência, não é mesmo? E a reflexão de hoje está numa pergunta. No lugar onde você está, a sua presença pesa mais ou alivia? Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje.